Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo Bom Dia RPPS, onde vamos conversar sobre os principais fatos que influenciaram os investimentos na semana que passou, digo do dia 14 ao dia 18 de setembro, certo? Como de costume, vamos começar pela renda variável, né? O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, que fechou a semana em queda de 0,07%, né? Fechando aos 98.289 pontos. Os destaques foram a decisão da política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e Japão. No campo político, a questão do andamento da PEC, do Pacto Federativo, influenciou também. No Brasil, como eu comentei, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, o Copom, né, ele decidiu por unanimidade manter a taxa básica Selic em 2%. Entendo que essa decisão ela reforça o cenário de que a Selic permanecerá aí pelos 2% até o segundo semestre aí do ano que vem, né? E após isso, gradualmente começará a ter uma escalada de alta novamente. Claro, né? É essa tendência, né? Todo mundo comenta sobre isso, mas caso as perspectivas de sustentabilidade ali das contas públicas se deteriore significativamente, assim, vamos se dizer, o cupom ele vai ser obrigado a elevar essa Selic antes do que todo mundo está prevendo, então os economistas, né? O próprio Boletim Fox comenta isso, certo? Em relação à PEC do Pacto Federativo, lembro que na apresentação da proposta ela foi adiada, né? Eu comentei isso no vídeo da semana passada, inclusive, né? Para incluir a questão do Renda Brasil, né? No entanto, o presidente Jair Bolsonaro ele descartou total essa proposta para esse ano, né? A proposta do time do Paulo Guedes ali para financiar o Renda Brasil. Foi adiada novamente a tentativa de apresentação do relatório ali do senador Márcio Bittar, né? Para essa semana, então. Indo para fora, para o campo internacional, o Banco Central Americano, o Fed, ele decidiu também manter a taxa deles inalterada na faixa ali de 0 a 0,25% ao ano. No Japão, o BOJ, né, o Banco Central deles lá, também manteve sua política monetária inalterada, né? No campo político lá de fora, após semanas de impasse nas conversas entre os partidos, em função ali do novo pacote de estímulos econômicos lá nos Estados Unidos, né, a presidente da Câmara dos Representantes foi pressionada pelos democratas a começar a conversar. A pauta foi sobre o tema, né, nessa semana que começa, após o presidente Donald Trump ali sinalizar que seu governo estaria disposto a aceitar um pacote com números maiores, vamos dizer assim, do que os apresentados pelos republicanos. E pessoal, isso foi o que pautou a semana que passou e o humor do mercado financeiro. Essa semana que se começa, nós teremos a divulgação do IPCA 15, né, para ser referente ao mês de setembro, a ata do cupom, né, do que manteve a taxa de juros em 2%, o relatório trimestral da inflação, isso é importante. Esses serão os principais destaques aqui no nosso cenário doméstico, certo? Para o cenário internacional, teremos a divulgação dos PMIs referentes a setembro, né, e os PPIs das principais economias. Falando de investimento para a RPPS, né, em relação assim, ao cenário na esfera global, né, a gente pode destacar que temos como tendência que o ambiente de condições estimulativas ali deve ser garantido por um período mais prolongado, né? Na medida que o Banco Central Americano, ali, o Fed, realizou em agosto uma mudança estrutural ali em sua estratégia, né, da política monetária, em adotar um sistema de objetivo de uma inflação mais, vamos dizer, média, né? Ressalto os Estados Unidos por ser a principal economia. Além disso, outra questão que a gente tem que estar meio que de olho, a gente pode dizer que não é a questão, são três questões relevantes. Primeira, a discussão a respeito desses estímulos, né, fiscais lá nos Estados Unidos. A segunda, vai ser um ano de eleição lá, novembro tem as eleições dos Estados Unidos.
E não posso deixar de falar da questão do desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, certo? Isso a gente tem que estar monitorando. Lembrando que a gente está falando dos investimentos da RPPS. Vindo para a nossa terra, para o Brasil, a questão fiscal ela é apontada como um risco relevante, que tem levado gestores, né, a reduzir a utilização do risco. Vocês prova disso. Até surgir, claro, uma maior clareza na questão desse assunto, né? Se a gente fizer uma análise rápida, pessoal, a gente pode dizer que o governo brasileiro ele tem 3 dilemas fiscais, certo? Aí, primeiro, a impossibilidade da coexistência do teto de gastos, o programa Renda Brasil e a ausência de reformas dos gastos, certo? Provavelmente o governo ele vai utilizar achômetro, né? De alta flexibilidade na questão do teto dos gastos ali, em conjunto com outras medidas, claro, que reforcem a sustentabilidade da trajetória dessa dívida pública. Além disso, a gente vem ressaltando todo o vídeo, né? Que primeiro devemos acompanhar os desdobramentos aí da questão fiscal. Eles vão pesar nas expectativas de juros e, consequentemente, no retorno dos nossos ativos de renda fixa, certo? Mas a gente também tem as China e Estados Unidos, a gente tem também situação econômica pós-pandemia, a gente tem também, claro, agora a gente está vendo o teto do gasto na questão política, né? Mas sempre tem alguma situação nova, então as incertezas ainda pairam no ar. E isso reforça a nossa questão de sugestão que a gente fala para vocês, né, quanto aos investimentos, a questão da cautela controlada. Questão dos benchmarks ali, como é que a gente está na nossa composição, ter os ativos de gatilho de proteção, ter o que busca um pouquinho mais, enfim, recursos novos e despesas, usar os vértices médios, vértices curtos, certo? E qualquer dúvida em relação aos investimentos, entre em contato comigo, entre em contato com alguém da equipe que estaremos analisando e conversando. Vale ressaltar também a questão do perfil de investidor do RPPS, e isso é muito importante do conselho como um todo, certo? Então, daqui a pouco a gente tem que adequar o sapato ali ao pé ali, mas conforme o nosso perfil, né, para a gente não sofrer mais na frente, certo, pessoal? Ressalto que espero vocês na Maratona Expo Ref, que começa amanhã, certo? Espero que todos tenham uma ótima semana. Um forte abraço a todos.